Boa noite. É sempre uma dificuldade isso, é uma grande... Para mim, é um problema de ansiedade total essa entrada aí. Mas deu tudo certo novamente. Um pouco Isso de aí. emoção. Exatamente. Excelente, Almirante. Tá bom aí? Tá tudo bom? Tudo excelente. Estamos acá novamente. Então tá bem. Posso falar? Eu quero agradecer ao senhor mais uma vez por estar conosco nessa noite e para dividir o conhecimento, principalmente desse projeto maravilhoso que é o Barra Norte. Sem dúvida. Sim. Para aqueles que ainda não conhecem o Almirante, eu vou ler rapidamente a qualificação aqui do senhor. O Almirante Murilo Barbosa, ele está à frente da Associação de Terminais Portuários da ATP, exerce o cargo de diretor-presidente desde a criação da entidade em 2013. Durante 42 anos, serviu a Marinha do Brasil, tendo exercido, entre outros cargos, a função de comandante naval da Amazônia Ocidental e de subchefe da Marinha na Casa Militar. Da Presidência da República. Subchefe da Marinha na Casa Militar da Presidência da República. Ao ser transferido para a reserva no posto de vice-almirante, foi convidado a exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, no período de 2006 a 2010. Após 4 anos de mandato, passou a atuar como consultor na área. Nesse período, recebeu o convite para o cargo de diretor-presidente da ATP. Almirante, eu acredito que o som está alto. Tá dando eco. Eu recebi uma mensagem. Pergunta se já tem. É porque a Silvinha estava com o celular aqui também. Não, o som está alto. Onde é que abaixa o seu som? Silvinha. Onde abaixa o seu som? Meu som? Aí no celular, onde abaixa o seu som? Não, eu estou te ouvindo bem. Pergunta, por favor, se ainda está com eco. Porque eu não estou tendo eco nenhum aqui, não. Não, agora melhorou. Tá. Então tá bom. Que às vezes está conectado 2 dispositivos e um fica alto e aí dá eco. Não, mas eu só estou com esse funcionando, não estou com mais nenhum, não. Então não é meu, não. Com certeza que não é meu. Talvez esteja... Tá tudo bem? Vamos seguir. Vamos lá. Ok, Almirante. A gente segue com o projeto da MLaw Academy, que tem feito lives desde o começo da quarentena, abordando temas relevantes com excelentes profissionais. E o tema de hoje, como eu já disse, é sobre esse projeto do Barra Norte, né? O potencial econômico da Amazônia Ocidental e o projeto Barra Norte. Almirante, o senhor quer dizer um oi para o pessoal que está nos assistindo? Sem dúvida. Eu quero primeiro agradecer mais uma vez o seu convite para estar aqui novamente falando alguma coisa de projetos que a gente entende extremamente importantes para a logística brasileira. E esse tema de hoje eu acho que é um deles. Mais do que ensinar, eu quero tentar motivar a quem está nos assistindo pela importância desse projeto. Então, esse é o meu intuito primeiro nessa live de hoje. Excelente. Como o Almirante já disse, o tema de hoje aborda um dos maiores projetos e desafios da navegação brasileira, que é o projeto Barra Norte, que foi apresentado pela ATP. Almirante, nos fale sobre esse projeto maravilhoso que a gente tem aqui no nosso país e tão desafiador. Sem dúvida. Bom, primeiro eu quero contextualizar o que é a Barra Norte do Rio Amazonas, né? A foz do Rio Amazonas, o delta do Rio Amazonas, ele tem uma
O meu cachorro aqui, o meu... Justamente nessa hora. No delta do Rio Amazonas, nós demos duas saídas. Nós temos uma saída porque o Rio Amazonas é grande, né? Então tem um braço maior que vai pelo lado norte, que a gente chama de Barra Norte, e tem um lado que sai lá pelo lado do Rio Pará, que banha Belém do Pará, e chega lá através dos famosos estreitos. Lá hoje, Belém ali, a área de Vila do Conde, Barcarena, nós já estamos ali com uma saída com quase 14 metros. Nosso grande desafio hoje é justamente a saída para o norte, porque todos os navios que entram no Amazonas podem entrar na Barra Norte, porque navios de curso de cabotagem. Então, o que nós vamos falar hoje é justamente sobre esse desafio de aumentar o calado na saída da Barra Norte. Isso foi até uma sugestão de um associado da ATP que falou, vamos chamar o Rio Amazonas se fosse um Porto Amazonas. E a Barra Norte, o canal de acesso a esse Porto Amazonas. E faz muito sentido o que esse associado fez essa menção mais de um porto, pelo seguinte, o Brasil, nós temos uma série de portos ao longo do nosso litoral inteiro, e esses portos determinados isso, né? Oi, tá me ouvindo, não? Tá travando bastante, o áudio e o vídeo do senhor. Tá ruim essa. Melhorou? Troca Alô, a conexão. vocês estão me ouvindo? Será que não seria bom trocar a conexão? Eu posso tentar aqui botar... Eu não sei, porque se eu tenho usado essa internet o dia inteiro, eu passo o dia inteiro em live, não tem problema. Não melhorou, não. Não melhorou. Não tá ruim? Vamos ver. Tá ruim ainda? Vamos ver. Agora aqui para mim melhorou. Vamos esperar aqui. Vê aí, seu. Pessoal, dá um reporte para ver se tá tudo bem para vocês também. Melhorou não? O Alex disse. Vamos ver aqui, peraí. Acho que agora... Vamos em frente. Filho Geraldo Abreu. Vamos ver se aconteceu. Acho que agora vamos em frente. Acho que agora melhorou. Melhorou, Almirante. Melhorou? Melhorou? Sim. Então tá bom. Então vamos falar. Então nós temos portos organizados ao longo do todo o Brasil, e esses portos têm a sua interlândia, né? Tem aquela área que ele atende através das suas importações e as suas exportações, sua movimentação. Obviamente tem que ter ligações rodoviárias, ligações ferroviárias para poder atender isso. Quando a gente vai lá para o norte e pega ali na Amazônia Ocidental, praticamente, que é uma área, nós temos ali, considerando a Amazônia Ocidental e o estado do Amapá, que também faz uso total da Barra Norte, e a parte ocidental do estado do Pará, isso dá uma área de quase 40% do território nacional e cerca de 6% da população brasileira. E, infelizmente, em função da floresta amazônica,
a única ligação que nós temos para essa Interlândia imensa que nós temos são os rios. São os rios. Tirando um pouquinho ali do lado de Rondônia, que ainda tem ali rodovia que atenda, o restante só tem acesso por rios. Ou pelo Rio Madeira, vindo ali pelo estado de Rondônia, ou, obviamente, pelo Rio Amazonas. E no Rio Amazonas, o que nós temos ao longo desse tempo todo dentro do Rio Amazonas? Nós temos um porto, como se fosse um porto organizado. Nós temos 55 terminais autorizados ao longo do Rio Amazonas. Nós temos 2 portos públicos lá dentro, tem em Manaus e tem em Santarém. E nós temos 16 terminais que, ao longo do ano de 2019, fizeram movimento, navegação de cabotagem ou de longo curso por lá. Quer dizer, a gente sente que é realmente expressivo. Qual a expressão da região norte na movimentação portuária brasileira? É de cerca de 11%, toda a região norte. Não estou falando aqui de apenas Barra Norte, estou falando de toda a região norte. Pelas estatísticas que a ANTAC produz todo ano, no ano de 2019, 119 milhões de toneladas saíram pelos portos da região norte. E 43 milhões, desses 119 milhões, 43 milhões escoaram pelo Rio Amazonas, pela Barra Norte. 43 milhões, um valor bastante expressivo. O que tinha essa carga? Tinha 40%, cerca de 40% em minério, containers 15%, soja, que está crescendo muito, e milho. Esses 43%, esses 43 milhões que saíram pela Barra Norte, se nós colocarmos isso dentro de um ranking de portos organizados brasileiros, ficaria exatamente em terceiro lugar. Só perderia para Santos e para Paranaguá. Ficaria ali muito próximo de Itaguaí, porque também movimenta muito minério, né? E eu acho até que Itaguaí teria até uma condição de estar melhor situado que o Rio Amazonas, mas é que ano passado, em função da barragem de Brumadinho, houve uma redução da movimentação de minério em Itaguaí, então, ano passado, a movimentação pela Barra Norte foi superior a Itaguaí, mas seria por ali, entre terceiro e quarto lugar. Se nós fôssemos pensar em movimentação de navios pela Barra Norte, seriam mais de 1.000 navios lá, 1.592, esse também é um dado que a gente tira pela ANTAC, através de atracações de navios que fizeram dentro daqueles 16 portos que operaram que fazem navegação de cabotagem ou a navegação de longo curso. E também em terceiro lugar, só perderia para Santos e Paranaguá. Que a importância econômica do Rio Amazonas e dessa Interlândia é bastante significativa, né? Praticamente toda a bauxita brasileira é movimentada por ali. Os grãos da produção do norte do Rio Mato Grosso, a cada ano aumenta o escoamento lá por cima. Então, a tendência, inclusive, é de aumentar essa fatia de participação lá pela Barra Norte. Né? Almirante? Nós temos esse... Oi, pedir de novo o som? Alô? Oi, travou de novo. Alô? Tenta eu estou te mudar. ouvindo muito bem, impressionante. Tenta mudar a conexão para ver se melhora. O senhor está pelo Wi-Fi? Estou pelo Wi-Fi, deixa eu ver se eu mudo aqui a conexão para outra. Se cair, eu chamo o senhor novamente. Tá bem, eu só tenho medo disso, de cair esse negócio. Se cair, eu chamo o senhor novamente, a gente continua. Seria uma boa.
BR Bem Top, transforma em podcast. Ele vai ficar disponível no IGTV. A gente salva e deixa disponível no IGTV. E também depois sobe para o YouTube, no canal da MLO, no YouTube. Provavelmente está muito pesada, pode ser o horário. Obrigada. Filho Geraldo Abreu. Obrigada. Obrigada pela compreensão. Então, vamos continuar. Excelente. Estou no 4G. Então, nós fizemos também um levantamento aí por uma apresentação até que nós fizemos lá em Macapá no ano passado, que nós temos de investimentos feitos em terminais portuários ao longo do Rio Amazonas, chega a outro valor extremamente significativo lá. Vamos falar um pouquinho agora do projeto Barra Norte. Obviamente que esse nome não foi criado por mim. Esse nome eu tomei emprestado. Como é que surgiu o projeto Barra Norte? Há uns 3 anos atrás, nós estávamos mais precisamente em outubro de 2016, nós estávamos naquele congresso da Pianchi, e uma assessora de um diretor da ANTAC me procurou e falou assim: Almirante, eu gostaria de lhe apresentar a professora Suzana Vinzon. Ela é uma pesquisadora da UFRJ e ela gostaria de falar com o senhor sobre melhoria de navegação na Barra Norte do Rio Amazonas. Aí conversamos, o projeto dela foi muito interessante. É bom eu fazer um parênteses aqui, que naquele momento o calado que a Marinha autorizava de operar na Barra Norte era de 11 metros e 50 centímetros, né? Então, ela falou que das funções dos estudos que ela fazia há mais de 15 anos na região, ela via que tinha a possibilidade de melhorar bastante a segurança, inclusive aumentar o calado de navegação lá, se nós trabalhássemos em 3 pilares básicos. Que pilares seriam esses? Fazer um levantamento batimétrico com mais frequência, na região dos canais, ali na região do canal do Grande Curuá, né, que ali tem os bancos de areia que se movimentam, e há uma necessidade ali permanente de um balizamento adequado. Só quem conhece aquilo com bastante profundidade mesmo é a praticagem, e às vezes a gente sabe que a praticagem até tem que tomar caminhos até fugindo um pouco do balizamento em função da movimentação que os bancos tiveram ao longo do ano, né? Então, ali teríamos que ter uma permanente atualização do balizamento para fazer isso. Uma outra coisa, como ali tem uma variação de maré muito intensa, muito grande, cerca de 4 metros, mais ou menos, era necessário a gente ter a determinação da maré lá no Arco Lamoso, que é uma faixa de lama que tem a 100 e poucos quilômetros costa fora do Brasil, para que o uso dessa maré fosse feita com segurança pelos navios ou pela própria praticagem que estivesse operando navios por aquela região. E um terceiro pilar dessas ações que deveriam ser adotadas para melhorar o calado, e que inclusive era o pilar de maior interesse da professora Suzana, que é a área de estudo dela, é a navegação em lama fluida. E, obviamente, eu me reuni com os associados da ATP, eles acharam bastante interessante esse projeto, e nós começamos a trabalhar junto à Marinha, para que a Marinha nos dissesse o que deveria ser feito para que ela homologasse novos calados lá para isso. Houve uma apresentação, a Marinha convocou um seminário, chamou a praticagem, chamou as empresas de navegação, chamou as trades interessadas, principalmente na movimentação de grãos,
chamou tudo para um grande seminário onde falamos dos prós e os contras do projeto, e desde o início nós sentimos que a Marinha não via com muito bons olhos a navegação em lama fluida, mas que os outros dois pilares poderiam ser desenvolvidos. Eu tive até a convite da própria praticagem, eu estive em Belém conversando com eles, onde alguns práticos, inclusive, falaram que era bastante viável a navegação, porque eles tinham conhecimento da área e tínhamos profundidade a mais para navegar. Então, nós continuamos a fazer esse estudo, fomos ao 4º Distrito Naval, conversar com então, o comandante do distrito, e pedimos a ele que fizesse testes com 12 metros. Ele falou, não, com 12 metros eu não vou iniciar esse teste, eu vou iniciar com 11,70, porque eu já conversei com a praticagem, e a praticagem entende que 11,70 pode ser um valor bastante seguro para iniciar esses testes agora. E no início não sei se foi em 2018, eu acho que foi em 2018 que foram autorizados os testes com 11,70, foram 10 passagens lá, acompanhando, com praticagem a bordo, práticos experientes a bordo, e fizeram todo esse teste, e finalmente nós tivemos a aprovação para navegar com 11,70. Para vocês terem uma ideia o que significa esses 20 centímetros a mais, num navio Panamax, isso significa 1.800 toneladas a mais de carga em cada navio. E isso para um navio que sai dali e vai para a China, ele realmente, o que significa em custo logístico mais 20 centímetros é extremamente expressivo, né? Com 11,50, os nossos navios saíam, tipo Panamax, eles saíam carregados apenas com 80% da sua carga máxima, né? Com 11,70, isso já melhorou um pouco. Recentemente, a Marinha, através do Comando do 4º Distrito Naval, autorizou o início dos testes com 11,90 e colocou uma situação inicial de que deveríamos continuar carregando o navio com 11,70 e botar 20 centímetros de lastro em água. Mas nós estamos com uma certa dificuldade em conseguir que os comandantes, que são todos eles estrangeiros, porque só fazem essa movimentação de carga navios estrangeiros, nós estamos com uma certa dificuldade em fazer esse lastro de água. Então, uma empresa associada, a Cargill, que tem uma própria agência marítima, nos propôs que nós submetêssemos ao comando do 4º Distrito Naval uma alternativa de subir na escalada de 5 em 5 centímetros até chegarmos aos 11,90. Eu sei que essa proposta nossa já foi recebida no 4º Distrito. Almirante, o senhor me ouve? Pessoal, travou de novo, caiu. Eu vou chamar ele novamente. Só um minutinho, pessoal. Vou chamar ele novamente aqui. Vou chamar ele aqui novamente, rápido. Oi, voltamos? Voltamos. Eu caí aqui. A internet ficou ruim e caiu. Bom, sigamos. Eu não sei até onde vocês me ouviram. Falando quando nessa escala que a Marinha está propondo, ainda não está autorizado, mas a Marinha está analisando, seriam 14 passagens, 2 a 11,75, 2 a 11,80, 5 a 11,85 e 5 a 11,90. E aí nós conseguiríamos os 11,90 que nós queremos.
Como é que nós vemos, nós, ATP, vemos a evolução de calado que pode acontecer lá? Isso até em conversa com alguns práticos, eu tenho até uma conversa outro dia, eu tive uma conversa no ano passado com o prático Ricardo Falcão, e ele falou que já teve situações dele passar lá com 14 metros de água, né? Que é uma coisa, obviamente, é um momento muito específico, tem uma situação de maré muito favorável, mas a gente sabe que, se a gente estudar bem o projeto, a gente pode criar até momentos de maiores calados e momentos de menores calados em função justamente da maré. Mas nós entendemos que até 12h50 nós podemos caminhar com uma certa tranquilidade. E alguns práticos da região já me falaram que 12h50 eles acham também que são profundidades viáveis. O ideal lá, nosso, qual seria? 13,30 metros, porque é quanto nós conseguiríamos carregar o navio da classe Panamax, que o classe Panamax, ele hoje domina o mercado de grãos, quase com 90% dos navios que fazem o transporte de grãos são da classe Panamax. Então, se nós conseguirmos chegar ao 13,30, nós conseguiríamos carregar esses navios com a plena carga, que seria para nós uma grande vitória. Mas esse calado ideal, talvez a gente não consiga atender sem mexer, fazer uma intervenção mecânica na área ou navegar em lama fluida. Isso é importante para a gente. Mas aos 12h50, eu acho que a gente pode chegar com uma certa facilidade. O que nós ainda teríamos que precisa ser feito lá, e nós estamos trabalhando nisso? Nós estamos com uma proposta da professora para instrumentar 2 navios, equipá-los com aparelhos para que eles façam as medições permanentes durante a passagem lá, para fazer determinação de squat, para fazer tudo para que esse aumento de calado traga maior segurança. Obviamente, nós precisamos de um levantamento hidrográfico, e a condição para fazer esse levantamento hidrográfico era justamente fazer um estudo da maré, o que foi feito ano passado pela Marinha, que fez uma campanha lá de 30 dias, e parece que determinou a maré naquele ponto com esse navio. O ideal era mesmo botar uma estação maregráfica na região, lá na área do Arco Lamoso. E, por fim, fazer um estudo da lama, não só para uma futura navegação na lama, ou até para definir uma possibilidade de intervenção mecânica que as empresas de dragagem já fazem em outras partes do mundo, como injeção de água, como fazer lá um arado na região, fazer uma série de ações que poderia permitir esse aumento de calado lá. Então, ainda temos um caminho pela frente para avançar bastante em estudos, mas já avançamos 20 centímetros, estão prestes a conquistar mais 20, e, se tudo correr bem, poderemos chegar sem nenhum tipo de intervenção mecânica aos 12h50 lá. Só para que todos tenham ideia do ganho que isso representa, para essa apresentação em Macapá no ano passado, eu fiz um levantamento de qual seria a economia que nós faríamos no ano de 2018 em termos de frete. E nós somamos aí em dólares, daria uma coisa mais ou menos aí de quase 60 milhões de dólares no ano, com as condições daquele ano. Quer dizer, é um ganho bastante significativo para que se possa fazer uma coisa lá. Então, eu considero um dos projetos mais importantes. O que a ATP faz nisso? A ATP é uma grande incentivadora, porque é a Marinha que, obviamente, autoriza. A informação da praticagem para nós é extremamente importante nesse caso, e ela tem sido uma parceira nesse aumento de calado lá, sem dúvida nenhuma. E nós estamos prestes a fazer essa contratação dessa instrumentalização. Mas nós precisamos que o levantamento batimétrico a Marinha realize, e aquele estudo do Arco Lamoso, nós estamos tentando, há uns 2 anos mais ou menos, com que o Ministério da Infraestrutura, através da Secretaria de Portos, faça um convênio
com a Fundação COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, para que promova esses estudos, para a gente ver o que a gente pode fazer a mais para ganhar esse calado. Se nós chegássemos um dia aos 13h30, eu acho que seria para o Brasil uma vitória no campo da logística sensacional para todos nós, porque a bauxita não deve aumentar muito a movimentação, mas o grão vai aumentar significativamente ali, com a BR-163 asfaltada, com a futura ferrogrão. A nossa tendência é que a saída de grãos pelo Arco Norte aumente consideravelmente. Almirante, o senhor me ouve? Travou. Só um minuto. A gente vai conseguir fazer. Só um minutinho, pessoal. Vou chamar o almirante novamente. Dá tudo certo no final. Caiu, travou do almirante. Caiu. Eu tô chamando ele novamente. Bruno, eu vou fazer a sua pergunta. Eu vou fazer a sua pergunta no final. Mas eu acho que eu perdi a pergunta. Ela sumiu, na verdade eu não perdi, ela sumiu aqui. Deixa eu olhar. Tá aqui, sua pergunta, Bruno. Eu faço no final, tudo bem? Tem algumas outras perguntas também que a gente vai fazer. Eu tô chamando o almirante novamente. Será que a internet dele ficou ruim? Vamos procurar aqui. Pessoal, eu peço paciência só um minutinho. O assunto está muito interessante. Se a gente não conseguir... Vamos... Mandar uma mensagem para ele. Estranho, porque ele sumiu completamente daqui. Almirante, tenta mudar novamente. É a famosa pausa para o café. Pois é. Estou chamando o almirante aqui novamente. Ah, muito bem. É a famosa pausa para o café. Tá, hoje está horrível. Eu tenho uma internet tão boa aqui, eu não sei o que foi aqui. Eu voltei para o 4G, vamos ver. Vamos, vai dar tudo certo, almirante. Eu tinha encerrado, eu não sei se as últimas coisas que eu falei foram apresentadas aí, ou se você quer que eu fale alguma coisa do final. A última coisa que eu falei foi em questões de o que nós precisamos ainda fazer lá. Nós, ATP, através de seus associados interessados, devemos fazer uma contratação da Fundação COP, da UFRJ, para instrumentar navios para fazer as medições em tempo real a cada passagem. Nós precisamos que a Marinha faça um levantamento batimétrico da área toda lá, já que agora ela já tem a referência que ela precisava lá, que é a maré lá no Arco Lamoso. E precisamos também contratar a COP para que ela promova estudos da lama, para saber que tipo de intervenção a gente pode fazer, através de ações mecânicas lá, ou através até uma própria navegação na lama fluida. Então, nós temos ainda alguns caminhos a percorrer que poderemos chegar nos 13,30 metros.
Eu acho que eu encerrei por aí, estou à disposição aí para questionamentos que queiram ser feitos. Tem vários, Almirante. Então, vamos lá. Vou fazer um que já está aqui na tela. Caputo Oliveira, ele está perguntando se todos esses dados obtidos nos estudos de marés, batimetrias, etc., se estão disponíveis. Os estudos de marés, quem fez foi a Marinha. E eu acho que, eu não sei se a Marinha já produziu uma tabela, normalmente nas cartas náuticas, sempre que a Marinha faz um trabalho sobre isso, ela bota informações lá de como seria a maré lá na área do Arco Lamoso. Eu não sei se ela já implementou nas cartas hoje em uso essa informação, mas ela já fez esse estudo todo, e eu tenho a impressão que a própria praticagem já está fazendo uso dessas informações que a Marinha tem, mas eu não posso garantir se já estão disponíveis nas cartas essas informações. Tá. Almirante, passou vários questionamentos sobre uma dúvida, a diferença entre o Arco Norte e o Barra Norte. Quando o senhor começou a falar, o pessoal, são duas coisas diferentes, correto? Sem dúvida. O Arco Norte... Isso, pedi para o senhor explicar. O que é o Arco Norte? Quando começou essa produção muito grande de grãos no Brasil, porque o início da produção de grão no Brasil foi na região sul e sudeste, e foi subindo pelo Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, e hoje o maior produtor brasileiro de grãos é o estado do Mato Grosso. Então, eu acho até que isso é uma iniciativa do nosso amigo Fayet, um assessor e muito estudioso da produção de grão do Arco Norte. Ele resolveu determinar que o paralelo 16 fosse um ponto que delimitaria a produção ao norte e a produção ao sul. Então, esse paralelo 16 é que define que tudo acima dele, tanto produção quanto escoamento, é definido como uma produção ou escoamento pelo Arco Norte. Hoje, por exemplo, o Arco Norte produz muito mais do que faz exportação para portos marítimos. Hoje, grande parte da produção do Arco Norte ainda desce para os portos de Santos e Paranaguá. O excedente do consumo, porque o consumo interno no Arco Norte é muito pequeno. Então, esse escoamento está ficando. Quando eu digo que cada vez mais o Arco Norte vai ser exportador, é porque a tendência com os ganhos da infraestrutura logística que estão sendo feitos lá, vai se cada vez mais sair pelo Arco Norte. Dentro do Arco Norte, nós temos como pontos de exportação a Bahia, através ali a Ilhéus e Aratu. Nós temos saídas por Itaqui, que hoje talvez seja o porto que mais exporta no Arco Norte. Temos a saída por Barcarena, onde nós temos alguns terminais privados lá, e temos a saída pela Barra Norte, que já está aí acima de 10 milhões essa saída. Então, a Barra Norte é a saída do Rio Amazonas, que costeia o estado do Amapá. Isso é a Barra Norte. O Arco Norte é uma região norte do Brasil que define a produção de grãos acima do paralelo 16 e abaixo do paralelo 16. Não sei se agora eu me fiz entender em relação ao Arco Norte. Eu senti que eu fui meio confuso mesmo quando eu dei a explicação lá. Eu acho que eu fui muito conciso e não ficou muito claro a diferença entre o Arco Norte e a Barra Norte. É como o senhor me explicou hoje à tarde. A gente tem um exemplo do Humaitá. O senhor até deu essa explicação, né, que ficou bem claro para mim, que é do Humaitá, que está no Rio Madeira. E aí o senhor explicou maravilhosamente
Sobre a questão do Barra Norte, que é a saída por Itacoatiara, que é de curso longo, por Santarém, que também é curso longo, ou por Santana. Exatamente. E aí é o Barra Norte. Aí nós temos aqui o Barra Norte. Exatamente. Tudo que é embarcado em Itacoatiara, Santarém ou em Santana, no Porto de Santana, o escoamento obrigatório é pela Barra Norte. Mas tem muitas barcaças que trazem grãos, até de Humaitá, trazem de Porto Velho, trazem do Tapajós, ali na região de Miritituba, vários, que os comboios entram pelos estreitos e vão lá para a área da Vila do Conde e Barcarena. Aí esses vão sair pelo Rio Pará e pelo Canal do Quiriri. É um outro caminho que tem para isso. Excelente. Almirante, a gente tem aqui um questionamento que está dizendo assim, ó, de embarque no porto. Eu acho que talvez seja até sobre aquilo que nós conversamos, sobre o gargalo da BR-163, que com esse projeto do Barra Norte vai beneficiar o escoamento. Ele diz, exemplo, existe um tempo estimado para a chegada das carretas e embarque nos navios de forma a não se perder tempo dos caminhões estacionados nos portos? Aí são duas coisas que ele está perguntando. Quando você chega em Miritituba, todas aquelas estações de transbordo de carga que tem em Miritituba, porque todas as trades, todas as empresas têm lá estações de transbordo de carga, elas têm silos. Então, o caminhão não fica esperando barcaças. Ele espera o tempo que ele entra na fila para armazenar a carga nos silos. E as barcaças são alimentadas por esses silos. O caminhão não tem uma ligação direta com a barcaça. Os caminhões chegam pela BR-163 e eles abastecem silos, onde ficam armazenados em todos eles. E cada um dessas estações de transbordo de carga tem os seus comboios, enchem as suas barcaças e aí deslocam essa carga para os portos marítimos, ou de Santarém, ou de Santana, ou de Barcarena. Não sei se ficou claro, mas se a pessoa ainda tiver dúvida aí, eu posso falar mais sobre isso, aí, se for o caso. Muito bem. Se tiver... ele disse ótimo. Então, acho que ficou claro a resposta. Almirante, sobre qual o curso para se navegar em lama fluida? E teve também sobre lama fluida. Vamos responder esse, porque teve um outro questionamento também sobre lama fluida. Lama fluida, até no Brasil a gente já navega em lama fluida, né? No Porto de Itajaí, por exemplo, você tem uma navegação em lama fluida ali, de alguma maneira. No mundo se navega em alguns portos, em Roterdã se navega em lama fluida, em alguns portos se navega em lama fluida. Qual a preocupação no Brasil em navegação em lama fluida? E isso eu já tive conversando até com alguns práticos, inclusive com o próprio Ricardo, que o medo é pela manobrabilidade do navio, né? Então, por isso que eu falo da necessidade de se promover os estudos. Os estudos é que vão até viabilizar ou não a navegação em lama fluida, vai viabilizar ou não uma intervenção mecânica lá, ou simplesmente dizer, é impossível aqui, o nosso limite vai ser no início da lama fluida e não há o que fazer. Hoje nós não podemos de maneira nenhuma estabelecer um valor para lá, porque é um caso diferente, porque é uma lama fluida em alto mar, é lá no alto mar, ele não está dentro de águas abrigadas como são as navegações em lama fluida que tem no mundo hoje, lá é uma coisa totalmente diferente, então teríamos que fazer um estudo mesmo, bastante aprofundado sobre isso, mas quem pode responder muito sobre isso é a professora Suzana Vinzon, que é a coordenadora e faz pesquisa desse projeto em lama fluida e sabe tudo sobre lama fluida. Já deu várias aulas para a gente sobre o assunto e é ela que se propõe a conduzir esses trabalhos para ver se é viável ou não a navegação em lama fluida naquela região. Uma outra pergunta foi
se 12,5 de calado navega em lama fluida. A pessoa perguntou, 12,5 de calado navegando em lama fluida? A Suzana está assistindo. Olá, Suzana. Almirante. Oi. Eu estou te ouvindo. Oi. Eu saí de novo? Ouviu? Ouvi. Parou um pouco, mas voltou. Mas você que deu uma apagada agora. Foi você que sumiu e voltou. Mas eu estou te ouvindo bem agora, estou bem. Excelente. A Suzana está com a gente hoje. Ela colocou aqui, estou assistindo. Oh, coisa boa, porque eu intimei ela a assistir. Eu tenho até um questionamento que, obviamente, eu não tenho conhecimento para dizer isso. Quem tem esse conhecimento, obviamente, são os práticos que fazem isso toda hora. Mas, no meu entendimento leigo de oficial de marinha, eu acho que a gente poderia ali navegar até tangenciando a lama. Mas eles dizem que só essa navegação tangenciando a lama já é prejudicial à manobrabilidade. Eu não posso, de maneira nenhuma, contestá-los nisso. Mas como a lama não apresenta risco ao navio em termos de causar danos à estrutura do navio, eu acho que nós poderíamos até navegar com o pé de piloto o menor possível. Talvez que não se chegue aos 50, a tangenciar, mas que a gente ficasse em 20 centímetros para aproveitar o máximo que é. Mas isso só a continuidade dos estudos é que vai definir exatamente o que pode ser feito nisso. Almirante, teve um questionamento sobre o custo de navegação em lama fluida. Isso eu não sei, eu falei só os estudos é que poderão determinar isso, porque eu não sei nem se vai ser execuível essa navegação. Então, o custo da navegação em lama fluida, em princípio, não aumenta muito nada, é porque a professora costuma usar um termo que é interessante, que ela fala assim, navegar em lama fluida é como se você estivesse navegando numa água um pouco mais densa. Então, dependendo dessa densidade da lama, você pode ter uma redução de velocidade, mas como o trecho ali é um trecho de 20 milhas, não é um trecho muito longo, não vai afetar em termos de custo muita coisa disso. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito menos com custo e muito mais com a execuibilidade. Eu acho que a execuibilidade é que é o importante nesse momento, saber se é ou não viável fazer isso lá. Custo-benefício, né, Almirante? Sem dúvida. Porque talvez eu não sei se teremos que fazer algum tipo de intervenção lá. Excelente. Almirante, a nossa live está chegando no final. Que pena, porque eu atrapalhei tanto ela aí com a minha internet que não deu para aproveitar muito, não, né? Não tem como, né, a gente prever, é assim, tem dia que a internet está boa, tem dia que não está, é imprevisível. Tem aqui mais uma questão do Aloysio Sobreira. Almirante, pena não poder continuar, tem um compromisso. Ele está dizendo que ele tem um compromisso agora às 20. Muito boa a live. Como sempre. Como sempre. Esse é amigo, ele vai estar sempre elogiando. Mas eu espero que ele tenha se convencido da importância da gente lutar por um calado maior na Barra Norte. Eu espero que ele tenha se convencido, porque ele é um formador de opinião muito forte no segmento logístico. Então, a posição dele é muito, muito ouvida. Então, eu espero que ele tenha gostado. Alguém disse aqui que o Dr. Mário Povia fez um questionamento, mas eu peço até perdão para o Dr. Mário, que eu não... Deixa eu procurar aqui. Eu estou voltando o questionamento, a gente tem uns minutinhos, vai dar tempo. Pede para ele responder, botar de novo. Doutor Mário, faz um questionamento, por favor, novamente. Enquanto isso... Os questionamentos do Mário nem sempre são concorrentes. A Silvinha falou sobre uma PPP. Mas pedi para ele fazer novamente o questionário, porque eu peço perdão que passou.
Tem um aqui, enquanto isso, da Nájila. Vou voltar aqui. Com o aumento da profundidade na Barra Norte, quais as expectativas para os novos tubos na região? Recentemente, eu não tenho dado aqui à mão, mas o segmento que mais cresceu ano passado, em termos de assinatura de contrato de adesão, foi justamente o aumento, o market share de tubos autorizados lá na região norte. A região norte tem crescido muito, muito em função dos grãos. Então, sem dúvida, eu conheço 2 investidores, eu não vou falar aqui o nome deles, porque eu não tenho essa autorização deles para falar, mas eles detêm áreas na Ilha de Santana, que fica em frente ao Porto de Santana, para a construção de tubos. E eles já me disseram que eles estão esperando apenas o aumento do calado, porque talvez o local que mais venha se beneficiar disso tudo, talvez seja até realmente Porto de Santana e os arredores, né? Quer dizer, seria o estado do Amapá. Porque se você cria ali uma condição de receber um navio com 13,50, mais ou menos, você pode criar ali um grande ponto de transbordo de carga. A carga chegaria por barcaças hoje nessa região e sairia em navios até maiores para a exportação. Então, eu acho que o estado que mais se beneficiaria disso, em termos de novos tubos grandes de navios, seria o estado do Amapá. Eu acho que eu vi aqui uma pergunta do Mário, e a Luciana, nossa diretora da ATP, também está questionando se valeria um PPP. Eu acho que sim. Eu acho que teria ali, tem um movimento muito grande de navios, tem um movimento muito grande de interessados, mas quem são os grandes interessados em maior calado lá? Nem todos os navios são interessados. Por exemplo, os conteneiros não têm esse maior... Os graneleiros... Pessoal, travou aí para vocês também o Almirante? Para mim aqui travou. Voltou. Eu não sei se o que eu respondi aí em relação a PPP, se foi ouvido por todos, mas eu acho que valeria a pena estudar uma PPP, sem dúvida nenhuma que a PPP seria talvez um instrumento importante de implementação para essa navegação na Barra Norte. Excelente, Almirante. A gente agora já realmente esgotou já os minutinhos. O Caputo Oliveira disse que vai continuar essa conversa com o senhor logo mais. Tá ótimo. Então, Almirante, como a gente chegou ao fim, eu quero agradecer novamente o senhor por ter aceito o convite de estar aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento nesse projeto tão grandioso aqui dentro do nosso país, que vai fazer a diferença. Quero agradecer. Eu só fico chateado dessas inconstâncias da nossa rede aí, né, que atrapalha o andamento. Você já começa fazendo uma apresentação preocupado com o tempo, que perdeu e tudo mais, mas eu espero e me coloco à disposição de quem quiser, em particular, no privado, conversar comigo sobre esse projeto, eu estou à disposição. Esse não é um projeto meu, isso é um projeto de todo o brasileiro. Obrigada, Almirante. Vai cair em 10 segundos a nossa live. Então, muito obrigada, Almirante. Tá bom, então. Até logo. Obrigada.